Nós estamos numa série de mensagens e nós começamos essa série de mensagens há quase 2 meses atrás. E é essa palavra aí, a palavra soma. Para quem não sabe, soma é a palavra do Novo Testamento, é uma palavra grega, que transliterada para nós é esse nome aí, soma, e significa corpo, corpo de Cristo, o corpo coletivo de Jesus, o corpo chamado igreja, que não se resume a essa igreja, mas a toda a igreja de Jesus sobre a terra. Apesar de sermos parte de uma igreja local ou de um corpo local de Cristo, onde nós temos que estar interconectados, o corpo de Cristo está sobre toda a terra. E a gente vem falando há quase 2 meses e a gente encerra essa série no domingo que vem, porque no culto da virada a gente começa uma nova, nós vamos falar sobre o tema do ano. E aí a gente veio falando sobre algumas coisas. Nós falamos, por exemplo, da importância de entendermos que somos um só corpo, apesar de sermos diferentes, que nós temos uma interdependência uns dos outros. Deus não nos fez para viver isolados, mas nos fez para viver de maneira interdependente. Então, é a canção antiga que nós cantávamos. Quem é crente há bastante tempo aqui vai conhecer a canção que dizia assim: eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. Então é literalmente isso. O que você tem falta na vida do seu irmão, o que eu tenho falta na sua vida, e assim sucessivamente. Nós somos um corpo para que nós possamos fluir. E aí a outra palavra que a gente trouxe foi a respeito de entender a função de cada parte do corpo. Nós somos diferentes, apesar de estarmos interligados, mão é mão, pé é pé, orelha é orelha, nariz é nariz, ou seja, cada um tem uma função. E não é porque eu acho a função do outro, ou o que o outro faz, ou como o outro é melhor do que eu sou dispensável. Não existe ninguém dispensável no corpo de Cristo, todos são úteis e todos podem ser usados por Jesus desde que se disponibilizam. Nós também explicamos que é muito comum, por exemplo, eu ser mais chegado da estrutura da mão. E aí eu ter mais conexão com um grupo de pessoas dentro da igreja do que com outro. Mas o que eu não posso é permanecer apenas desconectado de uma maneira geral e frequentando a igreja como se fosse um auditório que eu sento ou se vou para casa. Isso é um conceito completamente, eu expliquei no dia, um conceito completamente histórico e principalmente vindo das estruturas gregas, a partir do Império Romano, onde criou-se um auditório, onde tem um falando, os outros sentados ouvindo. E isso não é a igreja da essência bíblica é a igreja da casa, da mesa, é a igreja da comunhão, da comunidade. Essa é a essência bíblica de igreja. Depois, eu falei um pouquinho na última ceia a respeito da ceia além do cálice, que a ceia não é apenas o corpo e o sangue de Jesus, porque quando a gente lembra da ceia, eu quero que você se lembre, por exemplo, do quadro mais famoso da ceia que Da Vinci pintou. Onde eles estão? Em uma mesa. Ou seja, enquanto os elementos simbolizam o corpo e o sangue, a real igreja está à mesa compartilhando do pão. E na mesa todos são aceitos, porque o traidor, já cheio de Satanás no coração, porque é isso que a Bíblia diz, dividia o prato com Jesus. Ou seja, não vai ter só pessoa boa na mesa, não vai ter só pessoa top na mesa, mas a Bíblia não nos dá a oportunidade de não dividir o prato com essa pessoa, mesmo que amanhã ou depois ela venha virar o calcanhar para nós, como disse Jesus para Judas. Mas ele estava ali, comendo do pão, que era o corpo de Cristo, bebendo do sangue. Ou seja, a ceia tem um poder de comunidade poderosíssimo. E se você não ouviu essa palavra, pode ir lá para o YouTube e procurar lá a ceia além do cálice. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. A semana passada nós tivemos a nossa cantata, o nosso espetáculo de Natal. E eu falei um pouquinho a respeito de Bartimeu, da importância que tem nós gritarmos quando não estamos vendo. Por quê? Porque às vezes nós passamos por algum problema na vida que nos faz ficar cegos para toda e qualquer ação ou situação. Quem já passou por uma dificuldade que parece que tudo estava nebuloso e você não sabia o que fazer, não sabia para onde ir? Esse é o cego Bartimeu. É uma multidão ali em volta dele, Jesus está no meio dessa multidão, ele sabe que Jesus está ali, tudo que ele podia fazer era gritar. Aí tinha 2 tipos de gente na multidão. Quais eram? As que mandavam ele calar a boca e ficar quieto, e as que diziam: calma, o mestre te ouviu, eu te levo até ele. Então nós temos que saber que tem dias que vamos precisar gritar
para que sejamos vistos e ouvidos nas nossas dores e dificuldades. E tem momentos que nós vamos ouvir as pessoas gritando e nós temos que saber se vamos ser aqueles que levam as pessoas até Cristo, ou os que, isso aí é assim mesmo, fica quieto aí e morra cego. Então, isso é muito importante no meio da comunidade. E hoje o tema da palavra é o discipulado. Por que nós vamos falar sobre discipulado? Porque tem muitos conceitos bíblicos que são usurpados. Eu já falo sobre isso aqui de vez em quando. Então, dízimo é um princípio bíblico? Tem muitas pessoas que usurpam dele, usam errado, ensinam errado? Sim. Oferta é um princípio bíblico? Tem gente que fez do dízimo e da oferta a teologia da prosperidade? Teve. Está errado? Claro. Mas não é porque alguém usou o princípio errado que anula o princípio. A Bíblia mostra, por exemplo, o princípio de honra, tanto para com o pequenino como para com os líderes. Só que tem líderes que usaram o princípio de honra para manipular pessoas. Porque alguns líderes usaram para manipular pessoas, invalida o princípio bíblico? Não. E esse aqui é mais um princípio bíblico, que eu vejo que na atualidade algumas pessoas estão usando errado. E não é porque alguns estão usando errado que invalida o princípio. E isso também é um princípio de corpo. Isso também é um princípio de igreja. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Primeira coisa que eu quero explicar para você. A palavra discipulado não é uma palavra bíblica. Não existe a palavra discipulado na Bíblia. Existe a palavra discípulo. No Velho Testamento, ela apareceu apenas uma vez. Uma única vez. Quando? Ela apareceu no livro de Crônicas, no capítulo 25. O livro de Crônicas, ele foi escrito já depois que o povo tinha voltado do exílio da Babilônia. Ou seja, no fim do ciclo ali das eras do povo de Israel. Porque esse conceito nasceu muito depois no povo judaico. Ou seja, uns 300 ou 400 anos antes da chegada de Cristo. Ele não é um conceito que vem lá desde o começo, lá de quando Moisés tirou eles do deserto, por exemplo. É um conceito que nasceu depois. E ali, quando está escrita a palavra discípulo no Velho Testamento, é a palavra talmide. E a palavra talmide tem duas possíveis traduções, segundo o dicionário. Discípulo, aluno. Aí no Novo Testamento vem Jesus chamando os discípulos. E a palavra discípulo no Novo Testamento, que já é outra língua, é grego, é a palavra mathetes. E a palavra mathetes tem 3 ou 4 possíveis traduções, eu até anotei. Aprendiz, pupilo, aluno, discípulo. Então o que é um discípulo? Um discípulo é um aprendiz. Um discípulo é um aluno. Um discípulo é alguém que está disponível para aprender com outro. Então, um primeiro ponto que a gente encontra no discipulado. Discipulado só vai fluir a partir de um coração ensinável. Discipulado só vai fluir a partir do aspecto de alguém que está disposto a aprender. Quem não está disposto a aprender não vai conseguir ser discipulado. Aí quando a gente pega aspectos de discipulado no Velho Testamento, como eu disse, é um princípio, a palavra não está lá, mas ele é real. No Velho Testamento a gente vai encontrar vamos falar uns 3 ou 4. A gente vai encontrar, por exemplo, Moisés discipulando Josué. A gente vai encontrar Elias discipulando Eliseu. A gente vai encontrar Davi discipulando Salomão. Só que todos esses discipulados, vamos dizer assim, todos eles eram para continuidade, para transição geracional, para que o próximo assumisse. A única pessoa que no Velho Testamento fez algo parecido com aquilo que é a realidade do discipulado nos nossos dias foi Eliseu. Eliseu então assume de Elias uma companhia de profetas, uma escola de profetas. Então ele tinha alunos interessados em aprender o dom profético com ele.
em fluir naquele dom profético com ele. E a Bíblia vai mostrar Eliseu com essa escola de profetas. Em algumas traduções vai estar filhos dos profetas, que eram esses alunos de Eliseu. Só que no meio daqueles lá, ele escolhe um. E o que se tornou mais próximo dele foi Geazi. E o que aconteceu? Aconteceu que Geazi não tinha o coração alinhado com o de Eliseu, e ele se tornou cobiçoso. Em um dado momento, quando ele curou Naamã veio cheio de prata e ouro para oferecer para Eliseu. Eliseu não pegou nada. Orou, deu uma ordem para Naamã e Naamã foi curado. Só que Geazi correu atrás do carro de Naamã e falou assim: não, Eliseu está pedindo. Era mentira, ele estava pegando para ele. E a Bíblia vai dizer que ele ficou leproso e obviamente morreu da lepra. Então, o que é interessante? O discipulado de Moisés com Josué deu certo? Deu. De Elias com Eliseu deu certo? De Davi com Salomão? Nem tanto. Começou certo e terminou ruim. E de Eliseu com Geazi deu certo? Não. E o de Jesus com Pedro deu certo? Deu. E o de Jesus com Judas deu certo? Não. Então o que isso nos mostra? Primeiro aspecto que você tem que entender do discipulado. Discipulado está totalmente ligado à resposta do discípulo, não à atitude do discipulador. Porque nós podemos ser o melhor discipulador do mundo. Nós podemos ser discipulados por Jesus e não darmos certo lá na frente, porque nós não respondemos de maneira coerente. Nós não tivemos as respostas para Deus, e não é para o discipulador em si que eu tenho que dar resposta, eu tenho que dar resposta para o Senhor. Nós não demos a resposta para o Senhor que nós tínhamos que dar. Então as coisas não fluíram e não aconteceram do jeito que tinha que acontecer. Agora, eu quero ler alguns versículos, claro, para a gente não ficar só aqui na falação. Mas nós temos que entender que discipular pessoas é uma ordem de Jesus. Mateus 28, do 18 ao 20. Coloca para mim, por favor, Amanda. Então Jesus se aproximou deles e disse-lhes: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, olha que interessante. Aqui tem alguns aspectos de discipulado. Jesus falou assim: vão e façam discípulos. E aí o que ele mandou fazer com esses discípulos? Antes de tudo, ensiná-los, batizá-los, ensiná-los e envolvê-los nas coisas do Espírito Santo. Ou seja, um discípulo é alguém que está disposto a aprender sobre as coisas do Senhor, a crescer no entendimento das coisas de Deus. Isso é o papel de um discípulo. E o papel de um discipulador? É ensinar, batizar, orientar e assim sucessivamente. É isso que é discipulado. Não tem grandes segredos. Aí quando a gente entra para entender sobre discipulado, não tem como eu entender discipulado sem entrar no discipulado de Jesus. Porque Jesus é o nosso grande exemplo de fazer discípulos, sim ou não? Ele não teve discípulos? Teve 12, um não deu muito certo, mas 11 foi legal, então ele foi bem sucedido, você concorda comigo? Pelo menos 11 funcionaram, 11 deram frutos. Quem entende isso? Amém? Aí o que acontece? Acontece que o discipulado de Jesus, ele é dividido em três etapas, em três ambientes diferentes, em três momentos. O primeiro momento do discipulado de Jesus é o que está escrito em Mateus 11, do 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30. Olha lá. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então,
O primeiro momento do discipulado de Jesus é o venham a mim. E ele não falou só dessa vez. Teve uma certa vez que ele estava numa festa, ele se colocou de pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Em um outro momento ele disse: eu sou o pão que desceu do céu, quem tem fome venha e coma. Para o jovem rico ele disse: vai, vende tudo, vem e me segue. Então o primeiro estágio do discipulado de Jesus, o primeiro momento do discipulado de Jesus para com a tua vida acima de tudo, foi dizer para você: venha, venha. E aí ele mesmo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que vem a mim, jamais rejeitarei, vai estar em outra tradução. Então se você veio para Jesus, querido, eu vou te falar uma coisa: o amor dele é irrefutável. E ele não vai te dispensar, porque para ele você não é descartável. Ele te quer e continua te querendo. Ele te deseja e continua te desejando. Ele te ama e continua te amando. E quando ele olha para você e fala: vem para mim, ele está disposto a tirar os seus jugos, a aliviar o teu fardo, a suavizar o seu caminho, a deixar toda a tua vida mais leve. Então ele te convida: vem a mim. Esse é o primeiro momento do discipulado de Jesus. Vem para mim. O segundo momento do discipulado de Jesus é o siga-me. Esse é um outro momento. E eu já vou explicar isso. E o terceiro momento é o vão. São etapas e momentos diferentes dentro de uma mesma estrutura de ensino e discipulado. O que isso muda? Vem cá, Gilmar. Agora é você. Venha, Gilmar. Venha. Ele veio, não veio? Siga-me. Vira. Vá. Você entendeu a diferença dos três momentos? Uma coisa é ir até Jesus, a outra coisa é Jesus virar de costas e falar: agora você me segue. Agora seus olhos ficam fixos em mim e você segue os meus passos. Agora eu vou à sua frente, eu abro o caminho para a sua vida, para a sua história, para o seu ministério, para tudo que eu tenho para fazer em você. Só que seus olhos precisam estar em mim. E por último ele vai olhar para você: agora eu te envio, porque agora você está pronto para ser enviado por mim. São níveis de discipulados ou momentos de discipulado de Jesus completamente diferentes uns dos outros. No venham a mim, ele está disponível para você, para tirar o seu fardo, para tirar o seu peso, para aliviar a sua vida, para mudar a sua história. E ele continua disponível, porque a cruz ainda é válida. Nós ainda estamos na janela da graça de Deus aberta para nós. Mas no segundo momento, coloca para mim Mateus 9:9, por favor. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Jesus fez o mesmo com Pedro. Pedro, me segue. Pedro seguiu. João seguiu. Tiago seguiu. O jovem rico não seguiu. Não quis. Só que você já percebeu que na hora que ele falou com o jovem rico, ele falou assim: então, você quer me seguir? Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. Jesus queria que aquele jovem perdesse ou doasse todo o seu dinheiro? A essência não era essa. A essência é que o dinheiro para aquele jovem era o senhor da vida dele, era o que dominava o coração dele, era o centro da vida dele. Então Jesus queria tirar o ídolo primeiro do coração dele, para que depois ele pudesse conseguir seguir Jesus. Quem está entendendo diz amém. Agora, o que é interessante? Quando a Bíblia fala a respeito de segui-lo, não tem como seguir Jesus sem abrir mão de algumas coisas. Coloca para mim Mateus capítulo 16, versículo 24. Olha lá. Então Jesus disse aos seus discípulos. A quem ele disse? Aos seus alunos. Certo? Aos que estavam aprendendo com ele.
Se alguém quiser vir após mim, vir após é como? Seguir, correto? Se alguém quiser me seguir, continue vivendo a sua vida do seu jeito, tome as decisões segundo a tua vontade, viva a tua vida com todos os teus desejos sendo entregues a hora que você quiser, e você vai ser meu discípulo independente do que aconteça. É isso que está escrito aí? É ou não? Se você quiser me seguir, faça suas escolhas, não ore, não preste atenção em mim, não fique com os olhos em mim, não precisa olhar para os meus passos, é só você viver a tua história, mas você é meu discípulo, afinal você veio para mim. É isso que está escrito aí? Não. Porque a etapa 1 do discipulado de Jesus é para você ir até Ele, para Ele te aliviar. A etapa 2 do ministério de Jesus é você com os olhos fixos nele, negando a si mesmo e tomando a sua cruz para poder segui-lo. Só que tem pessoas que vão frequentar a igreja anos a fio e nunca vão entrar nessa fase. Por quê? Porque Deus é ruim com elas? Porque elas não estão sendo discipuladas? Não, é porque elas não estão dispostas a negar a si mesmo. É porque elas não querem abrir mão da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, do seu próprio eu para poder seguir Jesus. E se eu não negar a mim mesmo, eu não vou conseguir avançar nisso. Então eu fui até ele, e ele não me lançou fora. Eu fui até ele, e ele não me rejeitou. Quando eu tenho algum fardo pesado, e às vezes eu clamo, ele me alivia. Só que isso te faz alguém que foi até ele, mas não te faz um seguidor dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, se você quer seguir Jesus, é necessário que você negue a si mesmo. E negar a si mesmo é muitas vezes desconsiderar os seus próprios conflitos, para ficar com os olhos fixos nele. Muitas vezes é negar as suas próprias vontades para permanecer com os olhos fixos em Jesus, para seguir os passos dele. Por muitas vezes é olhar para si próprio e falar: Deus, eu não queria, mas como o Senhor está indo por ali, eu vou ter que ir. Eu não queria ser pastor de igreja, mas Jesus pediu que eu fosse. Eu não queria fechar a minha empresa, mas Jesus pediu que eu fechasse. Então nem tudo que eu quero vai acontecer. E ser um seguidor de Jesus de verdade é entender esse princípio. Sabe por quê? Porque você encontrou uma coisa que é o que foi ministrado aqui na hora do louvor, que é maior do que qualquer outra. Jesus exemplificou esse encontro desse jeito assim, ó. Um homem encontrou um tesouro escondido no campo, então ele foi vendendo tudo que tinha e comprou aquele campo por causa do tesouro. Sabe o que é isso? O tesouro escondido é o reino de Deus, é encontrar a Cristo. Ou seja, vale toda a sua vida, vale todos os seus bens, vale tudo que você tem. Então por que não negar essas coisas para que você siga os passos de Jesus e faça conforme Ele está te orientando? Porque Cristo vale toda a sua vida, ser um seguidor dele vale toda a tua história. Vale tudo. Vale tua vida. Sabe, a gente vive numa bolha chamada Brasil. Aqui o evangelho é livre. Nós tivemos o ano passado a oportunidade de conhecer a Tailândia. E na Tailândia nós conhecemos vários irmãos de nações perseguidas do mundo árabe e asiático. Irmãos que não podiam nem falar os seus próprios nomes e nem serem fotografados, porque eles corriam risco de vida por estar numa conferência cristã. Sabe o que eles encontraram? Eles encontraram uma vida arriscada, mas que vale a pena, porque encontraram Cristo. Lá não importa se é batista, calvinista, arminiano, se é presbiteriano, eles se auto-intitulam seguidores de Jesus. É assim que eles se chamam um ao outro. Eles perguntam: você também é um seguidor de Jesus? O outro fala: eu sou. Porque isso é o que importa. Porque eles estão precisando dia após dia negar o seu próprio eu para poder viver um cristianismo que aqui a gente sequer faz questão. Porque eles encontraram um tesouro que muitos brasileiros têm apenas como uma história. Então por isso a gente não segue Jesus do jeito que deve seguir.
Você já parou para pensar que o único Deus do mundo que ainda tem seus seguidores sendo mortos por causa de seguir Ele é Cristo? Você sabia que quase todos os dias cristãos são assassinados porque se confessam num país proibido que são seguidores de Cristo? Você sabia que nenhum outro seguidor de nenhum outro Deus hoje, nos nossos dias, morre por causa do seu Deus? Só os cristãos que permanecem nisso? Sabia que o nosso Deus é o Deus mais odiado da terra? Por quê? Porque Ele é uma ameaça para os sistemas totalitários. Ele é uma ameaça para os governos impositivos. Sabe por quê? Porque Ele causa liberdade, antes de tudo, na mente e no coração. Ninguém que é livre na mente e no coração pode estar preso atrás de uma grade. Ele está atrás da grade, mas o espírito dele é livre. E isso incomoda quem quer gerar aprisionamento numa nação. Então a primeira coisa que os regimes totalitários fazem é perseguir a igreja, ou estatizar a igreja para que a igreja seja controlada pelo governo. E isso nunca deu certo. Por quê? Porque um crente de verdade, um seguidor de Jesus de verdade, é um libertador acima de tudo. Porque ele pode mostrar caminho de libertação até para quem está preso. Só que como aqui a gente já é livre, isso não faz sentido. E aí a gente vive um evangelho muito raso. A gente vem numa palestra motivacional no domingo à noite para na segunda-feira viver a vida do jeito que bem entende. Não é isso que Jesus tem para você. Porque eu não quero te motivar. Eu quero te encontrar na eternidade. O dia que nós chegarmos na presença dele, ele vai olhar para nós. E isso inclui você, em nome de Jesus. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco que eu te dei. Sobre o muito eu te colocarei. Eu quero te trombar na eternidade, querido. Eu quero te abraçar lá. Então, por isso que nós precisamos avançar da fase do venha para a fase do siga-me. E aí quando você começar a responder na fase do siga-me, Ele vai te enviar. Ele vai falar, agora vai. Ele fez isso com 70. Aqueles 72 homens deram um pouquinho de resposta. Lucas capítulo 9. Jesus pegou os 70, treinou, ensinou, discipulou. Sentou eles ali e falou, vou explicar como vocês vão fazer. Ensinou, discipulou, explicou. Quando vocês chegarem numa cidade, faça assim. Quando vocês entrarem numa casa, faça assim. Discipulou eles. Terminou o discipulado, Jesus falou assim, agora vai. De 2 em 2, de vila em vila, de cidade em cidade. E divulguem o reino de Deus. Aí ele disse, eu vos dou, vamos ler o texto. Lucas 9, versículo 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Sabe qual que é a diferença do que segue Jesus para o que é enviado? É que o enviado vai debaixo de autoridade e poder. Então quem é o enviado? É aquele que deu um pouco de resposta no siga-me. Renunciou um pouco, respondeu um pouco. Então Jesus vai te enviar. Te enviar para curar enfermos, para manifestar os sinais, para libertar, para curar, para transformar a vida de pessoas, para ser uma bênção na vida dos outros. Com a autoridade dada por Ele e com poder entregue por Ele. Então esses são 3 estágios ou 3 etapas do discipulado de Jesus. Normalmente o que mais demora e está associado, o siga-me, está associado com o vão. Normalmente a gente vai seguindo e sendo enviado e às vezes precisa voltar e ser enviado de novo e assim sucessivamente. E por que o processo do siga-me demora muito? Porque eu vou seguir Jesus a vida toda. Meus olhos precisam estar nele. E porque eu sempre vou ter coisas que eu tenho dificuldade de abrir mão. A renúncia do eu, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Então às vezes a gente renuncia a algo agora que a gente fala assim, uau, como eu tô crente. Ó Jesus, a gente até lembra Jesus, né? Ó Jesus, eu consegui renunciar a isso, ó. Ó, tá vendo? E a gente fica super feliz.
Tipo, Jesus aplaude eu, né? Aí Jesus te envia, te dá autoridade. Você ora por alguém, a pessoa é curada. Algumas coisas acontecem. Fala, uau, como eu tô crente. Meu Deus. Logo em seguida vem uma outra etapa. Jesus olha e fala, então, agora vamos tirar mais uma coisinha aqui que... Nesse estágio que eu estou te colocando, isso aqui não vai ser próprio para você. E ele começa a tirar outras coisas e vai mexendo no teu eu, para te reconstruir, para te reestruturar, para que você tenha uma visão de mundo a partir da ótica de Deus, para que você enxergue as coisas a partir da ótica dele, não da forma que você foi construído socialmente. Entende? Jesus quer mudar a tua forma de enxergar tudo a partir dos filtros que ele vai colocar para você. Só que isso demanda de renúncias e elas são progressivas e contínuas. Estão comigo? Amém? Aí eu quero trazer algumas coisas para vocês. Para que eu possa ser um discípulo de Jesus, para que eu possa ser um aprendiz, um aluno dele, primeiro meu coração tem que estar completamente disposto a ser ensinado. Sempre. Depois, eu tenho que ser muito convicto a respeito de quem ele é. Sabe aquilo que nós ministramos aqui no louvor, de ter uma ministração do Cristo dentro do teu interior? Sabe por quê? Como a gente vive num país cristão, seus pais te falaram de Cristo, sua avó, te levaram na igreja, alguns participaram da crisma, do catecismo, outros cresceram na igreja evangélica, foram batizados às vezes no começo da sua adolescência, sem muito entendimento do que era. Só que chega um momento que Cristo tem que ser revelado dentro do teu interior. Porque se você ficar pautado na fé do seu pai, ou na fé da sua avó, ou na fé dos seus antepassados a respeito do seu Deus, você não cria uma convicção no teu espírito a respeito de quem ele é. Você está baseado na convicção do outro. Mas o dia que ele se revelar no teu coração, então a tua fé sobrepuja aquilo que é natural, porque há uma convicção em você a respeito do Cristo que você serve. Estão entendendo isso? Por isso que a gente estimula você a buscar essa convicção do Espírito. Porque senão, no momento do aperto, no momento do negue-se a si mesmo, você desiste. Ah não, é muito para entregar. Nunca é muito para entregar. Ele deu a vida dele por nós e ele era Deus, então nunca é muito. Tudo é pouco, na verdade. Só que a gente muitas vezes considera muito. Ai Deus, está muito difícil, isso aqui não dá para entregar não. Então aí porque a gente considera muito, a gente desiste. E às vezes a gente desiste, mas continua crendo em Cristo. Só que a gente não quer mais ter os olhos fixos nele, porque às vezes o traçado que ele está fazendo não é o que você queria seguir. A rota que Cristo está adotando para você, ou está criando para você, não é aquela que você queria. Então aí a gente fica sendo evangélico. Porque dá para ser evangélico sem ser seguidor de Jesus. Você entendeu o que eu falei? Dá para ser evangélico sem ser seguidor de Jesus. Entende? Então, aí a gente fica sendo evangélico. A gente vai na igreja, é evangélico, mas quem é Cristo? Ah, Cristo é o que eu vou até Ele ainda, toda vez que eu preciso. Eu continuo indo até Ele, indo até Ele, indo até Ele, sempre indo até Ele para Ele aliviar minha dor, meu fardo, meu cansaço e meu peso. Entende? Então eu fico uns dias sem vir na igreja, sem me relacionar com o corpo, sem me envolver com a comunidade, e vou vivendo a vida. Aí chega um dia que eu preciso, eu corro para os pés de Jesus. Ô Jesus, estou aqui de novo. E ele diz o quê? Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu te alivio, te dou descanso. Só que às vezes você nunca vai conseguir entrar no processo. Então agora me segue. Agora eu vou andar, eu vou me mover e você vai ficar com os olhos fixos em mim. E o traçado que eu fizer, os passos que eu der, você vai seguir os meus passos. Aí a gente se perde às vezes. E se perde. Quem nunca se perdeu, atire a primeira pedra. E às vezes a gente tem que voltar de novo para o traçado, andar para trás e falar, Deus, onde eu perdi os seus passos? Sabe assim, ó, onde eu perdi? Cadê? Aí lá atrás, uma bifurcação, você fala, nossa, foi aqui. E aí você já está tão longe, aí você tem que clamar de novo,
voltar de novo, chorar, se arrepender e pôr os olhos fixos em Jesus e começar outra vez. Amém? Então vamos lá, segunda coisa que a gente tem que perceber: todas as vezes que nós somos seguidores de Jesus, Cristo vai gerar a sua identidade nele. Por que gerar a sua identidade nele? Porque por muitas vezes o que deu identidade para nós, querido, foi duas coisas: ou a sociedade no contexto cultural que você viveu, ou o pecado. Então o mentiroso era chamado de mentiroso porque o pecado dava identidade para ele. O ladrão é chamado de ladrão porque o pecado está dando identidade para ele. Quem está comigo? Às vezes lá na tua casa você tem um apelido porque aquele apelido tem uma característica da identidade que aquele meio te deu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que você precisa ter uma identidade agora em Cristo, porque você é seguidor dele. Então agora ele olha para você e fala quem você é. Ele aponta para você quem você é. E quem você é, às vezes não é quem você é no momento, mas quem ele está disposto a fazer você ser. Entende? Então Cristo, ele quer fazer você se tornar aquilo que ele projetou desde a eternidade para você. Então ele olha para você. Antes de tudo, você é filho. E esse é o maior lugar para se ter. Eu já preguei sobre isso aqui. Mas além de ser filho, ele vai te apontar para um caminho, para algo que você vai ser e se mover no reino de Deus. E às vezes quando você começa a entender isso, você olha para você mesmo e fala assim: não, Jesus, eu não. Eu já disse para Jesus. Quando eu estava orando na minha sala, que Jesus falou assim, que nós iríamos plantar uma igreja, iniciar uma igreja, eu falei assim: não, Jesus, o senhor está na casa do servo errado. Sou eu não. Por quê? Porque a gente olha para nós mesmos e fala: não, eu não é a minha vontade, não é o meu desejo, e eu nem me vejo nesse lugar. Só que Jesus via. Então às vezes Jesus vai te dar uma identidade, você vai falar assim: não tem nada a ver comigo, eu acho que Jesus errou. Ele olhou para Pedro e falou assim, nessa conversa aí que a gente leu, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Se você voltar o texto para cima, a conversa foi mais ou menos assim, ó. Jesus estava reunido com os discípulos e ele perguntou assim: o que o povo aí está dizendo que eu sou? Aí uns disseram: alguns falam que o Senhor é um profeta, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é isso e aquilo. Aí ele olhou para os discípulos e falou assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro levantou e falou assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e fez assim: uau, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, viu? Mas foi o meu Pai Celestial que trouxe essa revelação para o teu coração. Uau! Pedro, então deixa eu te falar, você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Isso é a identidade de Pedro. Uma pedra que seria fundamento da igreja, que iniciaria a igreja, e foi o que aconteceu. Sim ou não? Aí 5 minutos depois, Jesus começa a explicar. Olha, foi a primeira vez que ele falou isso abertamente para os discípulos. É necessário que eu vá para a cruz, que eu morra. Isso vai acontecer comigo, aquilo vai acontecer comigo e tal. Jesus, a Bíblia diz que Pedro chamou Jesus de lado assim, falou assim: nunca isso vai acontecer com você, eu não vou deixar. Jesus olhou para ele e falou assim: para trás de mim, Satanás, você está sendo para mim agora uma pedra de tropeço. O que isso me mostra? Que no discipulado de Jesus, querido, tem momento que eu tenho uma revelação poderosa e nos 5 minutos depois eu estou sendo usado pelo Satanás. No mesmo ambiente. Então deixa eu te contar uma coisa, você já foi usado pelo inimigo, viu? A pedra que fundaria a igreja foi tão volátil que 5 minutos depois estava sendo usado pelo diabo. Agora, sabe o que é interessante no discipulado de Jesus? É que Jesus olhou para Pedro na frente de todos os outros discípulos e falou: para trás de mim, Satanás. Eu fico imaginando se eu cruzar um irmão na igreja que ele me falar alguma coisa que eu não gosto, eu falar assim para ele: para trás de mim, Satanás. Sai na internet, o pastor chama membro da igreja de Satanás. Porque a gente vive uma geração mimimi que ninguém pode ouvir nada e ser confrontado em nada porque ficou ofendido. A verdade é que as pessoas não estão dispostas a ser discipuladas, mas não é o caso das pessoas que estão aqui hoje. Posso ouvir um amém? Muitas vezes nós não estamos dispostos a ser discipulados, por isso a gente não se envolve com a igreja. Porque dentro da igreja nós vamos ter pessoas que vão nos confrontar. Ou
porque são uma bênção ou porque foram usados pelo Satanás. Dentro da igreja. Quem foi usado pelo Satanás aquele dia não foi o imperador romano ou o centurião endemoniado. Foi o Pedro com Cristo revelado dentro do coração. Então, no processo de discipulado, a igreja está envolvida. Por quê? Porque a mesma igreja que uma hora vai ser usada por Satanás para mexer alguma coisa dentro de você, no outro momento ela é a cura para essa mesma dor. Porque nós somos um corpo. E no corpo, é o próprio corpo que cura o corpo. Então fora do corpo eu não sou parte dele, então eu vou morrer. Eu dei até o exemplo de manhã da lagartixa. Quem já viu a lagartixa quando é ameaçada por um predador, ela solta o rabo e sai correndo? Como que o rabo fica? Alain que ama a lagartixa. Como que o rabo fica, gente? Não fica assim? Quanto tempo o rabo fica chacoalhando? 1 minuto, 2 no máximo. Por quê? Porque agora aquele rabo, ele era só uma distração para o inimigo. Mas ela que tinha que fugir, fugiu. Só que o rabo fora do corpo, 2 minutos depois, já não tem nem movimento. E no outro dia aquele rabo está podre. Então crente que fica se debatendo fora do corpo e achando que fora do corpo ele vai ter cura, ele vai ter transformação, ele vai ter discipulado, é só um rabo desconectado da lagartixa que amanhã vai morrer. Não tem como viver evangelho desconectado de uma igreja local. Quando Tomé ficou frustrado com Jesus, porque Jesus tinha morrido na cruz, Jesus aparece para os 12. O primeiro lugar que Jesus aparece é primeiro lá para Maria, lá na porta do sepulcro. Depois para os 12 dentro da casinha, que eles estavam tudo fechadinho com medo. Quando ele apareceu dentro da casa, a Bíblia diz que as portas estavam trancadas, mas Jesus apareceu lá no meio. Tomé não estava. Porque Tomé estava frustrado, ele não queria mais estar no meio da galera, da igreja. Ele estava frustrado porque Jesus tinha morrido. No outro encontro, no próximo encontro, não sei quem foi atrás, mas foram lá atrás do Tomé se debatendo e trouxeram ele para o corpo de novo. Quando trouxeram ele para o corpo de novo, Jesus apareceu e Tomé estava lá. Jesus não conversou com mais ninguém. Jesus falou assim: Tomé, vem cá. A Bíblia diz que Jesus ergueu os vestidos e mostrou a ferida do lado. Sabe o que Jesus estava falando para Tomé? Tomé, nós somos íntimos para isso. Então toca o corpo ferido do Cordeiro, que agora é a minha igreja. É o corpo, as feridas do corpo que cura o corpo. Então o toque de Tomé no corpo ressurreto de Cristo curou ele. O corpo de Cristo é a igreja. Enquanto você não conseguir tocar nas feridas do corpo para ser curado através dela, você vai ficar fugindo de igreja em igreja, de lugar em lugar, porque a tua dor não deixa você viver a realidade do que é viver coletivamente com o corpo de Cristo. Porque isso é parte do discipulado de Jesus. Vamos lá, seguindo aqui. Então nós temos que estar disponíveis para sermos corrigidos por Jesus e pelas pessoas que Jesus coloca no nosso caminho. O que é interessante? Quando a gente vai para toda essa estrutura, todos esses tempos aí do discipulado de Jesus, quando a gente entra no contexto de igreja, da igreja, a gente vê aí, vamos pensar nos nomes principais da igreja primitiva: Pedro, Paulo, João, Tiago, Barnabé, Timóteo. Esses eram os homens que, pelo menos biblicamente, ali mais aparecem como sendo homens importantes da igreja do começo. Sabe o que é interessante? Nenhum deles, nenhuma vez, chamou qualquer pessoa seguidora de Cristo, discípulo de Jesus, de meu discípulo.
Paulo nunca chamou ninguém de meu discípulo. Pedro nunca chamou ninguém de meu discípulo. João nunca chamou ninguém de meu discípulo. Sabe por quê? Porque nós não fazemos discípulos para nós, porque isso não é bíblico. Nós fazemos discípulos para Cristo, porque isso é bíblico. Então todo discipulado que não aponta para Cristo é ensejo de manipulação. Todo discipulado que aponta para mim primeiro é tentar levantar de novo um Moisés. Sobe você na montanha, fala com Deus, desce e fala comigo. Qualquer discipulado ou qualquer discipulador que fale para você assim, não tome decisões sem falar comigo. Eu vou participar disso com você e nós vamos orar juntos, porque Deus tem que falar com nós dois. Deus não tem que falar com nós dois. Nós vamos orar junto para Deus falar com você, porque a decisão é sua. A voz dele tem que estar nos seus ouvidos. Então, todo discipulador precisa apontar para o Cristo. E por que eu estou falando isso? Porque em todas as fases do discipulado de Jesus, na vida dos seus discípulos, dos seus alunos, dos seus pupilos, vai estar envolvido pessoas. Paulo só se tornou Paulo porque ele encontrou um cara chamado Barnabé na vida dele. Lê Atos, você vai ver quem foi Barnabé na vida de Paulo. Paulo quase foi executado espiritualmente. Barnabé apareceu lá e resgatou Paulo. Na primeira viagem missionária foi enviado Barnabé e Paulo. Não foi enviado Paulo e Barnabé. Barnabé era o principal, vamos dizer assim, era o mais maduro. Paulo ainda era o aprendiz. Ou seja, todo discipulado de Jesus vai passar por pessoas. E em cada lugar, em cada momento, vão ter pessoas envolvidas. No venham, você pode resgatar na tua mente. Alguém te ajudou, orou por você, ajudou você nos primeiros passos, pegou você pela mão, falou, não, vamos lá, vai dar certo, fica firme, Cristo vai fazer, chorou contigo. Sempre teve alguém envolvido. No venham. Só que no ide também vai ter pessoas envolvidas. Por quê? Porque Deus vai usar pessoas para te enviar. Deus vai usar pessoas para aprontar para você lugares que você poderia se mover, fazer. E obviamente a voz final precisa ser do Cristo e o apontamento precisa vir dele. Mas pessoas estarão envolvidas. Deus nos chamou para ser interdependentes uns dos outros. A interdependência é bíblica. Agora, quando o discipulado se torna codependência, é maligno. Codependência eu não posso fazer nada sem antes procurar o meu discipulador. Isso é codependência. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Estão comigo? A interdependência sim. Então o que você busca? Você vai buscar conselhos. Você vai buscar uma pessoa que você considera mais madura para perguntar, estou precisando tomar uma decisão, será que devo? Há respaldo bíblico para isso? Você me ajuda a orar com isso para que Deus me dê entendimento? Isso é sadio, isso é bíblico, isso é produtivo, isso é corpo de Cristo. Outra coisa que para mim, na realidade dos nossos dias, é um instrumento errôneo. Porque quando a gente olha para o discipulado de Jesus, ele olhou para Pedro e falou assim, Pedro, vem e me segue. Pedro fez o quê? Largou o barco, largou as redes, largou tudo, seguiu Jesus. Foi ou não foi? Agora deixa eu te explicar uma coisa. Como que na realidade dos nossos dias vai ser possível fazer um tipo de coisa desse? Tem jeito? Não tem. Então, assim, na essência, ser um discípulo é ser um aprendiz. Todas as vezes que você senta no domingo à noite nessas cadeiras e você está aprendendo comigo, eu estou te discipulando. Só que o nosso coração precisa estar aberto para entender que isso é um processo de discipulado de Deus na tua vida. Do contrário, você não vai absorver o ensinamento do jeito que ele precisa ser absorvido. O que eu prego aqui deveria ser um mantimento para você levar para casa como uma sacolinha cheia de coisas para você depois depurar isso lá na tua casa e usar para nutrir a tua vida o resto da semana. Só que a gente não costuma fazer assim, porque a gente não vem com esse entendimento de Deus, estou aqui para absorver algo e crescer nisso.
Outra coisa que a gente não faz, por isso que a gente é enganado facilmente, a gente não lê Bíblia. Lê o versículo do dia e não conhece as escrituras. Ai, pastor, é que eu não gosto de ler. Aprende. Sabia que Deus quer que você leia? Fala, pastor, como assim Deus quer que eu leia? Deus quer. Porque se Deus não quisesse que você leia, Ele não tinha deixado um livro, Ele tinha deixado um áudio. Então Ele deixou um livro. Se Ele deixou um livro é para você? Olha. Então Deus quer que você leia. Então você precisa conhecer as escrituras. Quem conhece as escrituras não é enganado por nenhum vento de doutrina, por nenhuma astúcia de homens que induzem aos erros, por nenhum blá 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 de alguém que quer te dominar, te manipular, te colocar num domo de vidro e dominar a tua vida. Acima de tudo, você é livre para seguir a Cristo. Mas você tem pessoas que vão falar ao teu coração, que vão ser referência para você, que em dados momentos vão te pôr na mesa e te aconselhar. O conselho é bíblico. O aconselhamento é bíblico. A sistematização não. O que é a sistematização? Eu preciso me encontrar toda semana, na quinta-feira, às 15h, com o meu discipulador, porque ele precisa me ver e perguntar para mim como foi minha semana. Ah, misericórdia. Isso. Contrata um psicólogo. Ele vai te ouvir toda semana, 50 minutinhos, vai te cobrar uma bala. Pessoas que precisam disso sistematicamente, está precisando de um psicólogo, eu falo sério. É uma carência emocional. E o problema é que às vezes a carência emocional não está na pessoa, está no discipulador. Por quê? Porque ele quer falar que ele discipula X pessoas. E aí ele tem uma carência emocional que ele precisa dominar as ações daquela outra pessoa. Então tem doença dos dois lados. Por isso que nós temos que tomar cuidado e por isso que o princípio está sendo usurpado. Porque tem doentes de um lado, tem doentes do outro. Tem a pessoa carente, que precisa de alguém, que está buscando em alguém uma figura que ela não encontrou na sua construção humana. E tem também a pessoa que se coloca no lugar de discipulador, carente, que precisa se sentir afagado porque alguém depende dela. Tudo isso é maligno, isso não é interdependência. Não é bíblico. Aí nós temos também o outro igual, eu e a Laine, a gente atende o ano todo, toda semana a gente tem atendimentos. E não é um ou dois, é vários. A gente marca a agenda e atende. Isso é aconselhamento, isso é bíblico. Nós estamos aqui também para fazer isso. Os pastores estão aqui para fazer isso e fazem bastante. Os líderes fazem. Então o aconselhamento ele é bíblico. E isso precisa acontecer. Porque eu busco aconselhamento nos meus conselheiros. Quando eu também não estou enxergando, eu também grito como Bartimeu quando eu estou precisando. Então isso é bíblico. Agora quando a gente vincula duas pessoas no aspecto de codependência, isso é manipulação. E isso não é bom. Não é bom. Aí, o que a gente precisa entender? Que assim como tem 3 ambientes, também existem os níveis das pessoas. Preste atenção aqui. Vamos lá para Jesus de novo, porque discipulado a gente tem que aprender com Jesus. Vamos para Jesus. Jesus tinha 4 níveis de envolvimento com as pessoas. Ele tinha a multidão que ele discipulava, que ele ensinava. Algumas vezes a gente vai ver multidões reunidas e ele ensinando todo o povo. Quem lembra disso? Quem já leu isso no Evangelho? Aí a gente tem, depois da multidão, o próximo nível, que é os 72. São os obreiros, aqueles que foram enviados para pregar as boas novas do reino, aqueles que já entenderam um pouco da essência de Jesus e estão caminhando com ele. 72. Aí ele tinha os 12. Os 12 eram o círculo mais próximo de Jesus. Só que no meio dos 12 ele tinha 3. Pedro, Tiago e João.
Pedro, Tiago e João viu coisas que os outros não viram. E Jesus ainda falava assim, ó, não contem para ninguém. É nós. Agora deixa eu te falar, o que diferenciou Pedro, Tiago e João dos outros todos? O nível de resposta que eles deram àquilo que Jesus ensinava. Então Jesus selecionou os 3. Então entenda uma coisa, a eficácia do discipulado tem tudo a ver com a resposta do discípulo. Agora a escolha do discípulo é 100% do mestre. Ninguém pode escolher o seu discipulador, não tem base bíblica para isso. É o mestre que escolhia os seus discípulos. Sempre. É o mestre que falava para ele, ó, se aproxima, vem me seguir. E nunca o contrário. Só que hoje nós temos a predisposição de escolher os nossos mestres. E aí a gente é seletivo. Não, eu até aceito aprender, mas tem que ser com o fulano. Eu até aceito abrir meu coração, mas tem que ser com o fulano. E a gente faz essas escolhas. E óbvio, não está errado. Se a gente vai abrir o nosso coração, não tem problema ser seletivo. Mas você vai buscar para ser um aconselhamento. Porque para ser um discipulado, quem vai escolher é o discipulador. É o mestre que escolhe. Então, querido, isso até nas fábulas de Hollywood é assim. Eu não sei se você já assistiu a saga do Star Wars, mas eram os mestres Jedi que escolhiam os padawans. E vários padawans deram certo, porque eles respondiam certo. Se você não conhece, você não é nerd, você vai ficar até curioso para assistir. Mas teve um mestre Jedi chamado Obi-Wan Kenobi, que escolheu um discípulo chamado Anakin Skywalker. E ele se dedicou ao Anakin Skywalker desde que o Anakin Skywalker era uma criança. E ele ensinou tudo o que ele podia para o Anakin. E o Anakin se tornou um grande mestre Jedi. Só que ali na frente ele se tornou Darth Vader, o grande vilão da história. O que isso me mostra? A mesma coisa que a Bíblia mostra. Que é o mestre que escolhe o discípulo e que nem todo discípulo vai dar certo. É a mesma coisa. Está lá em Hollywood, numa história totalmente fictícia, mas está trazendo o mesmo princípio. Quem entende o que eu estou falando? O mesmo princípio. Mas para a gente finalizar, ele tinha os 3, e os 3 ele mostrava coisas mais profundas que os outros não viam. Mas quem selecionou isso foi o próprio Jesus. Foi ele quem fez. Então se você pensa assim no seu coração, poxa, eu gostaria tanto de ter alguém mais próximo de mim que eu me orientasse de certas coisas. Primeira coisa que você vai fazer, olha ao teu redor para ver se você já não tem um discipulador no qual você não está dando valor. Porque às vezes você já tem alguém muito especial falando na tua vida, te orientando de coisas profundas, das coisas profundas do seu coração, só que você não valoriza. Você não consegue enxergar como um discipulador. E às vezes foi ele que Deus colocou ali naquele momento. Ponto número 2, a respeito dos ensinamentos que você já tem recebido. Qual o nível de resposta que você dá para esses ensinamentos? Será que você literalmente está sendo um discípulo que responde aos ensinamentos que você tem recebido? Ou você os ouve e os ignora na sua vida particular? E fica procurando alguém para trazer respostas prontas para você? Num ambiente discipulado, a gente precisa gerar mais perguntas do que respostas. Jesus contava as parábolas, quase ninguém entendia. E os discípulos se enchiam de perguntas com as parábolas de Jesus. Porque são as perguntas que te movimentam a buscar as respostas. Então se você está orientando alguém, não dê respostas prontas. Faça ele se voltar para o Cristo e receber do Cristo a resposta que ele precisa ter.
Não seja a resposta para as pessoas. Deus não nos chamou para ser a resposta para as pessoas. A resposta para as pessoas é Cristo. Então coloque perguntas do porquê ela não está vivendo o que ela esperava viver, ou do porquê ela não está chegando onde ela esperava chegar. Faça ela pensar a respeito dos passos que ela tomou e das escolhas que ela fez. Isso é discipulado efetivo. E é interessante porque o que a gente percebe na movimentação da igreja? Tem gente que pinga de um discipulador para outro, vamos chamar assim, vai. De um conselheiro para outro. Por quê? Porque ele foi no primeiro conselheiro e o primeiro conselheiro falou de coisas que ele tinha que negar. Aí ele não quer, aí ele procura outro, porque ele quer encontrar alguém que fala assim, ó, continue vivendo desse jeito, que você tá certo, não muda não, vai lá, Cristo vai te abençoar desse jeito. E não é isso que Jesus vai fazer. Porque no discipulado de Jesus, de vez em quando é bom que a gente ouça alguém chamando a gente de Satanás. Não abertamente, mas nas entrelinhas. Quando a pessoa olha para nós, então, é por causa disso, que você está vivendo isso. Isso é só uma colheita de um plantio. Aí que você olhe para você mesmo e fala, entendi. Demôniozinho ruim que eu sou. Escolhendo tudo errado, fazendo tudo do meu jeito e querendo que as coisas dê certo. Então, querido, primeira pergunta é, será que eu já tenho alguém que está sendo uma bênção no discipulado na minha vida e eu não estou dando o devido valor? Será que já tem alguém de Deus falando no meu coração e eu não estou dando o devido valor àquilo que estou escutando? Será que eu já tenho um conselheiro que já me aconselhou diversas vezes, bons conselhos, mas eu ignoro porque a minha vontade precisa prevalecer? Tudo isso fala do discipulado de Cristo. Tudo isso fala daquilo que Cristo quer fazer na nossa vida. Quero ler um último versículo, é o último. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. 2 Timóteo 4, de 1 ao 5 diz assim, ó. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente. Paulo está sendo sério com Timóteo aí, você consegue perceber? Olha, estou falando para você na presença de Cristo. Estou falando para você de maneira solene, é uma advertência. Preste atenção, Timóteo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, eu te advirto solenemente, discipule. Isso aqui é o resumo de qualquer discipulado. Em qualquer discipulado vai ter o quê? Pregação da palavra. A palavra vai ser exposta. E eu não estou falando só com o microfone. Você pode estar numa mesa e a palavra está sendo exposta. Absorva. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? E segundo, você que discipula, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Por quê? Porque às vezes você está, sei lá na manicure, e Deus vai te usar para discipular alguém, para manifestar o reino dele na vida de alguém, que seja do venha. O discipulado do venha até ele. Você vai falar, olha, eu tenho um amigo que eu conheci que mudou a minha vida. Deixa eu te falar o que ele fez na minha vida. Ele fez isso, ele pode fazer na sua. Aí, corrija. Então, discipulado envolve correção? Sim. Repreenda. Envolve repreensão? Sim. Só que hoje ninguém quer ser repreendido. Ninguém. E repreensão não é bom. A própria Bíblia vai dizer em Hebreus o seguinte, olha, nenhuma repreensão a princípio é motivo de alegria, mas ela vai gerar eterno peso de glória. Então não é legal quando a gente é repreendido, a gente fica com cara de tacho, com cara de chateado, né? Só que depois vai gerar, se eu parar para refletir e olhar para dentro, aquilo vai gerar peso de glória em mim. Aí também vem o encorajamento. E ensinar com toda a paciência. Porque tem gente que tem que ter muita paciência para ensinar. Porque você ensina, ela não aprende, você ensina, ela não aprende, você ensina, ela não aprende, você ensina, ela não aprende. Você vai a primeira milha,
Não deu. Você vai a segunda milha, não deu. A hora que chega lá na terceira milha, você olha para alguém e fala assim: ajuda eu, pega isso aqui um pouco e leva, porque, Deus do céu, não aprende nunca. Isso é o discipulado coletivo da igreja. E aí ele diz, versículo 3, olha que interessante: discipule Timóteo. Por quê? Porque chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, seguindo seus próprios desejos, ou seja, não morrendo para o eu, não tomando a sua cruz, não negando a si mesmo, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Lá na estrutura dos dias de Paulo, dos dias de Jesus, nenhum discípulo escolhia o mestre. Era sempre o mestre que escolhia o discípulo. Você pode dizer que foi Jesus que chamou um por um. E qualquer estrutura, sabe como que os fariseus, que os mestres da lei escolhiam seus pupilos, seus discípulos, seus alunos? Eles pegavam as melhores crianças da escola da Torá e convidavam para ficar com eles, para serem seus alunos, para eles crescerem no ambiente da religião e se tornarem mestres das leis e fariseus e assim sucessivamente. Sempre era o mestre que escolhia. Agora, naquele tempo, como que as pessoas iam escolher mestres para si? Porque não era naquele tempo que Paulo estava profetizando. Ele disse que chegaria um tempo. Agora eu posso dizer sem medo de errar: o tempo chegou. Porque hoje eu escolho os mestres que eu quero na internet. Eu seleciono o mestre que eu quero ouvir. Só e muitas vezes voltado apenas para os meus próprios desejos, das coceirinhas dos meus ouvidos que eu quero ouvir. Então é fácil escolher o pregador que prega só coisinha boa. Senta na banqueta e só fala coisa agradável aos ouvidos. Dá coceirinha. Só que não fala para você negar você mesmo. Não fala para você morrer e seguir a Cristo. Por quê? Porque isso não é pop. Porque isso não junta multidões. Mas nós não fomos chamados para juntar multidões, a não ser que for para que elas morram por Cristo e que nós nos encontremos na eternidade. Nós não precisamos levantar uma multidão de evangélicos, nós precisamos levantar uma multidão de seguidores de Jesus, de pessoas que realmente estão dispostas a viver e a morrer pela causa do Cristo. E é isso, nós não podemos ajuntar esse tipo de mestre. Versículo 5: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Agora, por que as pessoas se voltam para mitos? Porque não conhecem Bíblia. Então é fácil cair nos contos de fada do evangelho pós-moderno, neotestamentário, neopentecostal. E assim a gente vai. E os nomes vão surgindo e os mitos também. Mas se conhece Bíblia, não se cai nessas balelas. Então é isso que Cristo quer de nós. Isso é o discipulado da igreja. Vai ter gente envolvida sempre. E para a gente finalizar, fica de pé aí para parecer que está acabando.